quando eu vi a primeira vez a notícia sobre o papel higiênico, realmente eu fiquei confuso, porque eu pensei, primeiro é a alimentação, eu percebo o porquê. A medicação, eu percebo o porquê, mas o papel higiênico, e uma resposta que a gente poderia ter, talvez, é exatamente o quê? Como eu vi outras pessoas comprarem, ao saber que outras pessoas estão a comprar, talvez eu nem perceba qual é o motivo. Então, realmente, a palavra que você usou também é muito bem apropriada no sentido da irracionalidade. Quando pensamos nos últimos dias, sempre pensamos em grandes eventos geopolíticos. Mas aquilo com que o Paulo estava mais preocupado era o desmoronamento da sociedade humana em caráter. A degradação da cultura que passaria de uma comunidade para uma dinâmica predatória de se agir com unhas e dentes, como uma maneira de avançar a causa deles. Coisas que nós compramos, de uma certa forma, nos dão uma certa segurança, nos dá uma sensação de que estamos no controle, de que estamos a nos proteger. Então, se a gente pensar aplicada a questão agora do coronavírus, do Covid-19, é um momento onde eu não sei como agir, as autoridades às vezes passam informações que não são claras. Vamos ver que o ser humano, em momentos de incerteza, ele tende a ser muito mais irracional e tende muito mais a agir como os outros agem, que se eu não sei como agir, e se eu vejo toda a gente a se comportar de uma forma, eu vou utilizar esta forma como talvez um padrão. Para além do estado de insegurança, para além do medo, também esse estado de competição. Se a gente pensar bem, estamos numa competição por recursos, e os recursos são os alimentos, são as máscaras, são os álcools. Eu vejo que as outras pessoas estão a precisar, então também eu vou querer comprar. Talvez eu nem perceba bem o porquê. O que isso faz também é que tende a fortalecer nossos preconceitos, até mesmo ao ponto da intolerância. Começamos a ver as pessoas como entidades singulares, e as vemos como sendo boas ou más, certas ou erradas, falsas ou mentirosas, e começamos a categorizar as pessoas de maneiras que destroem o relacionamento humano. E em algum ponto, começamos a variar entre a apatia e o pânico. E o puxa e empurra de tudo isso começa a deixar as pessoas tão loucas que o que acontece é que a nossa visão de realidade de fato se torna distorcida. Hoje estamos inundados com desastres ao nosso redor. E novamente eu gostaria de alertá-los, porque Jesus nos disse que isso seria o procedimento normal do funcionamento da Terra até que eu venha. E quando eu vier, quando o fim começar, se tornará tão notadamente pior que você não ficará confuso a respeito do tempo em que estamos vivendo. Isso é o que eu quero enfatizar aqui, que veremos as coisas se tornarem muito piores até mesmo do que estamos vendo agora mesmo. Mas o centro do problema é, na realidade, o coração do homem. É incrível como um pouco de informação pode mudar totalmente a tua perspectiva, sabe? Eu descobri nessa semana que os Estados Unidos, essencialmente, terceirizou todos os nossos farmacêuticos. Então tudo é feito na China, exceto por uma pequena porcentagem de coisas. A razão empresarial por trás disso é que eles poderiam fabricar muito mais barato lá do que aqui. E então, de repente, descobrimos as ameaças veladas da China. De nós iremos reter isso se você continuar a nos culpar por esse vírus. Subitamente isso muda toda a sua perspectiva sobre o regime comunista chinês. Eles não estão se tornando parte do sistema mundial. Eles realmente querem ser o sistema mundial e impor isso aonde quer que eles puderem. A Organização Mundial de Saúde diz que a Europa é agora o epicentro da pandemia global de coronavírus. As notícias emergem quando os esportes, tanto amadores como profissionais por toda a Inglaterra, são paralisados devido ao surto. A Premier League, Liga do Futebol Inglês e jogos escoceses foram todos suspensos até 3 de abril. No rugby, todos os jogos de 6 nações foram cancelados essa semana. E a Maratona de Londres no próximo mês foi adiada. O medo é
é uma característica da sobrevivência, mas nos torna vulneráveis ao impulso ou à exigência de renunciarmos o nosso controle para outra pessoa. As pessoas que têm o poder de nos governar, que se autodenominam nosso governo, entendem esse fato básico da natureza humana. Eles o exploram e o cultivam, quer eles componham um estado de guerra ou um estado de bem-estar. Dependem disso para garantir a submissão popular, o cumprimento dos ditames oficiais e, em algumas ocasiões, a cooperação afirmativa com os planos do Estado. Você nunca quer que uma crise séria seja desperdiçada. E o que eu quero dizer com isso é aproveitar uma oportunidade de fazer coisas que você não poderia fazer antes. A saúde pública tem sido um campo de jogo para o medo e o cálculo, dando-nos leis intrusivas que, adormecidas nas constituições, esperam apenas para serem invocadas pelo próximo micro-organismo para chamar a atenção do público. Essas leis incluem um poder quase ilimitado. Como todas as crises, a pandemia do Covid-19 passará, esperançosamente com o mínimo de doenças e morte, mas deixará para trás um resíduo de leis, gastos e precedentes para futuras ações do governo que não se afastarão.